Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí a nossa primeira aula de língua inglesa e hoje a gente vai trabalhar aí com o Simple Present, que é um tempo verbal aí conhecido, mas é também uma espécie aí de revisão. Então, the Simple Present é um tempo verbal e é o tema da nossa aula de hoje. Então, muita atenção aí nesse tempo verbal, né, o the Simple Present, que tem uma regrinha muito específica, especialmente quando nós conjugamos o nosso verbo com terceira pessoa de singular. Ou seja, o sujeito, quando for terceira pessoa de singular, esse verbo ele vai ser acrescido de S. Essa é a regra geral. E nós vamos ver tudo isso aí ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, anotem todas aquelas informações importantes, né, aquelas tópicos gramaticais que você pode utilizar posteriormente, palavras desconhecidas, tá certo? Para que vocês possam utilizar depois, tá certo? Olha só, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho desse país aqui, né? A bandeira vocês já conhecem, falando um pouquinho e também já adentrando aí no tema da nossa aula de hoje, que é o Simple Present. Olha só, gente, o que nós temos para mostrar para vocês. Primeiro, algumas informações sobre esse país aqui, tá, gente? The United States, olha só. The United States of America is a country composed of 50 states and a federal district. Então, os Estados Unidos da América é um país composto por 50 estados e um distrito federal. O Distrito Federal aí seria o equivalente a Brasília, né, por exemplo. Uma informação importante. Então, vendo essa palavrinha aqui, gente, o is. Então, o is, ele está destacado porque ele é um verbo dessa oração, tá? Dessa oração aqui, e ele já está conjugado com a terceira pessoa do singular, tá certo? Repare que ele tem terminação em S. Embora seja o verbo to be, que é um verbo aí, então, muito utilizado, é um verbo muito irregular, né? Ele já tem 3 mudanças só no presente, então a gente tem que atentar para isso. De qualquer modo, ele é um verbo que também foi acrescido de S. Ó, to be, ser o estar, quando conjugado com he, she e it, ele vai ser acrescido de S, ou seja, ele vai se transformar em is, ok? Segunda frase também que traz aí sobre os Estados Unidos é a seguinte. The US, abreviação de Estados Unidos, né? The US is the third most populous country. Os Estados Unidos, então, é o terceiro país mais populoso. Nós temos uma vez mais aqui, ó, o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Estados Unidos é equivalente a ele, it. E, portanto, o verbo deve ser acrescido de S. E essa já é uma informação importante. Nem sempre nas minhas frases eu vou ter he, she, it. Claro, às vezes eu posso ter uma palavra equivalente, como é o caso aqui de United States, que é um nome próprio. Ainda assim, essa regra de terceira pessoa do singular do the simple present está valendo, tá certo? Então, bastante atenção. Nem sempre na minha frase está óbvio ali o he, she, it. Eu posso ter um nome próprio substituindo. Ainda assim, é uma regra que eu tenho que tomar cuidado. O the simple present, na terceira pessoa do singular, é acrescido de S. Nem sempre é he, she, it. Às vezes é uma outra palavra que está substituindo. E aí a gente tem que prestar atenção, tá? Outra frase também que vai mostrar aí um pouquinho mais sobre os Estados Unidos é a seguinte. The capital, né, a capital, is Washington, D.C. A capital dos Estados Unidos, então, é Washington. Nós utilizamos essa expressão aqui, D.C., justamente para diferenciar do estado de Washington. Estados Unidos, então, tem lá na região noroeste, tem o estado de Washington, que é lá quase na costa do Pacífico. E nós temos também, então, a capital, que é o District of Columbia, que nós chamamos aí, abreviamos DC, tá certo? Então, o DC é a capital, District of Columbia. E quando eu falo somente Washington, eu estou me referindo ao estado, tá certo? Então, essa diferença aí. A capital, eu tenho que colocar DC para diferenciar de Washington, que é um estado. E uma vez mais, nós temos, então, a repetição do verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular, is, que é uma característica, uma das regras desse tempo verbal. Quando que nós utilizamos aí o Simple Present? Vou mostrar agora para vocês, olha só. The Simple Present, então é o tempo verbal, nós utilizamos para falar de hábitos, ações ou eventos repetidos, fatos gerais, instruções ou orientações e eventos programados. No caso das orações que nós acabamos de ver, ele trata-se ali de fatos gerais, né? Algumas informações sobre os Estados Unidos. Então nós utilizamos ali o the simple present para falar exatamente disso.
Uma informação importante que eu quero lembrar vocês, the simple present, obviamente estou falando de presente, mas eu não devo confundir com a ação que está acontecendo neste momento, porque isso é um outro tempo verbal, tá certo? Então isso é um adendo, uma informação importante. The simple present não diz respeito à ação que está acontecendo nesse momento. Esse é um outro tempo verbal chamado de present continuous, que é a ação que está acontecendo nesse exato momento, tá certo? Então, o que está acontecendo agora não é the simple present, é um outro tempo verbal que nós vamos ver em um momento adequado, tá certo? Vou mostrar para vocês agora, gente, como é que acontece essa mudança. Eu já falei que quando eu tenho a terceira pessoa do singular, o sujeito na terceira pessoa do singular, que pode ser he, she e it, ou uma palavra equivalente, quando eu tenho um desses sujeitos, né, de terceira pessoa, o verbo é acrescido de S. Para todas as outras pessoas, né, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, não tem mudança, não tem acréscimo de S. Igualmente a terceira pessoa do plural, também não tem S. Essa regra de acrescer S só acontece com terceira pessoa do singular. E eu vou mostrar para vocês agora nesse VT. Então, gente, nesse VT ficou bem claro ali que o verbo want, quando conjugado com he, she e it, ele foi acrescido de S. Perceberam? Então, são essas três pessoas aqui que são terceira pessoa do singular, né? Então, eu tenho he, que é ele, she, ela, e it, ele ou ela, só que eu utilizo para outras coisas que não sejam pessoas, tá certo? Então, uma informação importante. Ele, ela, ele ou ela, só quando não for pessoa, tá? He, para ele, pessoa, she, para ela, pessoa, e it, então, para todas as outras situações, todas as outras coisas e objetos. Essas são terceira pessoa do singular, são as pessoas, né, na verdade, terceira pessoa do singular. Quando o meu verbo, quando a minha sentença, a minha oração, o meu enunciado tiver terceira pessoa do singular no sujeito, o verbo vai obrigatoriamente ser acrescido de S, tá certo? Para todas as outras, you, we, you de novo, né, quando for plural, e they, não há mudança, tá certo? Só acontece, então, na terceira pessoa do singular. E é exatamente isso que nós vamos explorar agora. Olha só, gente. Então, regra terceira pessoa do singular. A regra geral diz, todo verbo conjugado com terceira pessoa do singular vai ser acrescido de S, tá certo? Olha só os dois exemplos. He wants, she needs. Esses dois verbos, tá até destacado ali em vermelho, eles são verbos que foram acrescidos de S justamente porque eles têm, então, um sujeito que é a terceira pessoa do singular, tá certo? Então, essa é a regra geral. Como nós temos, então, essa regra geral, que diz que todo verbo conjugado com terceira pessoa do singular deve ser acrescido de S, nós temos, dentro dessa regra geral, algumas sub-regras, que não é difícil de compreender e que nós vamos ver agora. Olha só a primeira delas. Verbos terminados em Y. Na terceira pessoa do singular, troca seu Y por IES. Olha só os dois exemplos que eu tenho. Essa é a primeira sub-regra. Verbos, então, digamos que eu tenha um sujeito na terceira pessoa do singular, he, she, it, ou uma palavra equivalente, o meu verbo, ele deve ser acrescido de S. Só que se esse verbo tiver a terminação Y, eu substituo o Y por IES. Tá certo? Olha só o verbo fly, voar, vai ficar flies. Ele perdeu o Y e foi acrescido IES. O verbo cry, também terminação em Y, substitui o Y por IES. Perceberam, gente, então, essa informação? Ficou claro? Então, já sabemos que o verbo, quando conjugado com terceira pessoa do singular, vai ser acrescido de S.
Se esse verbo tiver terminação em Y, especialmente consoante Y, ele vai substituir o Y por IES, tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra informação também referente aí ao verbo terminado em Y, olha só. Agora a exceção. Então, todos os verbos terminados em Y, eu substituo o Y por IS. A exceção é se esse verbo terminado em Y tiver uma vogal antes. Aí eu só acrescento o S. Perceberam? Olha só, o verbo play, eu tenho uma vogal antes, tá certo? Vogal mais Y, eu só acrescento o S, tá certo? Essa é uma informação importante. O verbo pray, mesma situação. Eu tenho aqui uma vogal e o Y. Nesse caso, eu só acrescento o Y. Se eu tiver uma consoante e um Y, aí eu devo substituir o Y e acrescentar IES. Tá certo? Então, uma informação aí importante que vocês devem anotar. Tá certo? Então, a regra geral, sujeito no singular, terceira pessoa do singular, o verbo vai ser acrescido de S. Se esse verbo tiver terminação consoante Y, eu substituo Y por IS. Já se esse meu verbo tiver terminação em vogal mais Y, eu só acrescento S. Perfeito, gente? Então, olha a terminação ali. Opa, esse verbo aqui tem terminação em Y. Antes dele tem uma consoante? Então, eu substituo o Y por IS. Se antes do Y tiver uma vogal, eu vou apenas acrescentar o S. Ficou claro, gente? Acho que não tem dúvida, né? É uma sub-regra aí também muito fácil de compreender. É bom vocês anotarem para vocês memorizarem. Língua inglesa, qualquer outro idioma, se aprende com prática. Você aprende algo hoje, tem que colocar em prática para você não esquecer, tá certo? Se você não colocar em prática, já era, você vai acabar esquecendo. E aí, esse é um dos grandes motivos aí que faz com que as pessoas fiquem anos estudando um idioma, por exemplo, e não conseguem desenvolver esse idioma, não conseguem aprender. Esse é um dos problemas que pode estar causando, tá certo? Então, anotem e pratiquem. Continuem sempre em contato com o idioma, tá certo? Outra regrinha aí, outra sub-regra relacionada à terceira pessoa do singular. Olha só. Adicione CES aos verbos terminados em SS, X, SH e CH. Também anotem aí essa informação, tá? Então, conjugado com terceira pessoa do singular. Se esse verbo tiver terminação em RI, aliás, em SS, X, SH e CH, ele deve ser acrescido de S. Olha os exemplos. He passes, she catches, he fixes, it pushes. Repare, gente, que todos os verbos têm terminação. O primeiro SS, o segundo CH, o terceiro X e o quarto em SH. Todos eles foi acrescido de ES. Anotaram, gente? Uma informação importante também. Se esses verbos tiverem sido conjugados com o sujeito de terceira pessoa do singular, eles devem receber, então, não somente o S, mas o ES. Um exemplo ali, então, é o primeiro exemplo. Reparem, gente, que se eu for colocar esse verbo aqui, ó, na regra geral, então esse verbo deveria ficar com 3 S's. Não é possível, tá certo? Então, por isso que eu coloco ali essa vogal antes do S, com esses verbos aqui, cujas terminações são SS, CH, X e SH. Tá certo, gente? Conseguiram compreender? Anotaram? Isso é muito importante, tá? Anotem para vocês não precisar depois reaprender e rever esse conteúdo, tá? É importante vocês terem no caderno sempre. Mais algumas frases agora que vai demonstrar aí verbos sendo utilizados na terceira pessoa do singular. Olha só. Mars is the fourth planet from the sun. Marte, então, é o quarto planeta a partir do Sol. E eu tenho, então, o verbo to be ali conjugado com terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Então. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere. Então, Marte é um planeta rochoso, né? Terrestre mesmo, não é só de gás, e ele tem uma camada muito fina de atmosfera, uma atmosfera muito fina. Também o verbo to be ali sendo conjugado. Mars é a terceira pessoa do singular. Outra frase, outra sentença. The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of Earth. Então, a rotação e os ciclos sazonais de Marte são como os da Terra.
Aqui eu tenho, eu estou falando da rotação, né, e dos ciclos sazonais, portanto, 2 pessoas, plural. Então, eu devo utilizar o verbo to be, are, e não is. Porque eu não estou falando de uma coisa só, singular, eu estou falando de 2, que é a rotação e o período, né, sazonal, 2 coisas, portanto, o are. Certo, gente? Então, agora vou mostrar para vocês uma lista de verbos que nós trabalhamos na aula, que também é importante, vocês podem anotar. Verb list. Want é querer, need, precisar, fly, voar, cry, chorar, play significa jogar, tocar, brincar, aí depende do contexto, para saber qual deles ele significa. Pray é rezar, tá? Então esses verbos aí é bom vocês anotarem também, para aumentar o vocabulário. E vou passar agora mais uma lista. Pass, que é passar, catch, pegar, fix, consertar, push, empurrar, use, usar, explore, explorar. Tá certo, gente? Então essa lista de verbos aí é bom também vocês anotarem para vocês ter aí um monte de palavras, né? Aquelas palavras que vocês vão utilizar aí para construir frases, tá? Um vocabulário particular. Vamos para a prática agora, gente, para a nossa DLI. Preencha as lacunas das frases conjugando, corretamente o verbo entre parênteses. Repare que eu tenho 5 frases ali, todos eles com a lacuna para ser preenchido. E tem ali, entre parênteses, o verbo que vocês deverão conjugar. Então, preste atenção se esse sujeito não é terceira pessoa do singular, porque aí o verbo vai ter aquela mudança, acréscimo de S, se ele tiver terminação em Y, que não é o caso aqui nessa primeira atividade, vocês, então, deverão conjugar corretamente, né? Com terminação em Y ele vai variar. Então, preste atenção no sujeito e coloque o verbo entre parênteses conjugado corretamente. Na segunda questão, preencha as lacunas também conjugando os verbos entre parênteses do simple present. Olha só, eu tenho 2 verbos agora, 3 verbos, na verdade, com terminação em Y. Lembra da regrinha? Então, vamos colocar em prática agora. Vamos conjugar esses verbos aí corretamente. Preste atenção no sujeito e ver se ele está aí no singular, né, se ele é a terceira pessoa do singular ou não. E na sequência, então, nós voltaremos aí para a correção dessas atividades.
Então, gente, como é que está essa atividade? Pouco difícil? Fácil demais? Eu vi aqui que alguns alunos responderam. Parabéns aí aos alunos que estão respondendo. Gente, aproveite o chat para tirar dúvidas, tá? Não para fazer piadinhas, para fazer... colocar qualquer outra coisa que não seja referente à aula, tá certo? É importante que vocês mantenham a ordem. O Gabriel colocou na questão 2, he studies every morning. Aí o Felipe colocou studies, na letra B, studies, fix, players, loves. Parabéns. O Fernando também colocou aqui. Vamos lá, ver se tem mais alguns aqui. Gente, realmente tem que se manter aí nas atividades, tá? Prestar atenção aí para colocar as respostas, que às vezes tem alguma informação importante e a gente acaba deixando, tá? Vamos para a correção da nossa primeira questão, olha só. Preencha as lacunas das frases conjugando corretamente o verbo entre parênteses. Então, nós temos aqui esses verbos, né? E vocês deveriam prestar atenção também nesses sujeitos, né? Porque dependendo do sujeito, o verbo é acrescido de S ou não. Vou mostrar para vocês agora o gabarito. E aí, vocês vão identificar aí se vocês acertaram ou não. I am crazy about solar system. Por que aqui não é is? Porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. Então, parabéns aí para quem colocou corretamente. Na letra B, eu tenho, então, Mars, terceira pessoa do singular, portanto, já o is sendo utilizado aqui. Na letra C, SpaceX é ela, né, é uma empresa, portanto, é equivalente a it. Então, o verbo, né, sendo utilizado ali com S, porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Mom, também nós temos aqui uma palavra que está substituindo o pronome it, ele ou ela, nesse caso, ela. Então, Lua, né, mom, is, o verbo to be sendo utilizado aí na terceira pessoa do singular. E por último, na letra E, nós temos então terceira pessoa do singular, não tem nenhuma palavra substituindo. O verbo use, ele foi acrescido de S. Então, verbos conjugados com terceira pessoa do singular é sempre acrescido de S. Tá certo, gente? Agora, nós vamos para a nossa próxima DLI, né? E vamos ver aí se vocês acertaram. Percebi aí que alguns alunos que responderam acertaram essas questões. Olha só, também seguia a mesma dinâmica. Preencha as lacunas conjugando os verbos entre parênteses no simple present. Então, aqui nós já temos uma situação de um verbo que tem consoante Y, né? Lembram dessa regra? Que nós vamos ver logo em seguida. E nós temos o he. Na letra B, nós temos we, nós. Portanto, o verbo aqui não é acrescido de S. Na letra C, I fix. Então, o verbo também não é acrescido de S, porque o sujeito é primeira pessoa do singular. Letra D, nós temos então terceira pessoa do singular, o verbo play vai sofrer alteração. Letra E, she, também nós temos o verbo que vai sofrer alteração, porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Olha só o gabarito, gente. Então, he studies, olha só, o verbo study, ele tem terminação em consoante Y, então substitui o Y por ES aqui, ó. He studies every morning, ele estuda a manhã toda, né? Toda manhã, aliás. Letra B, we study, por que é study e não sofre alteração, não é acrescido de S, nada? Porque o sujeito não é terceira pessoa do singular, tá certo? Então, we study English and French together. Então, o sujeito, então, é plural, primeira pessoa do plural. O verbo não sofre alteração, ok? Letra C, eu tenho, então, o sujeito, primeira pessoa do singular e, portanto, eu utilizo o verbo sem alteração. Então, ele continua fix, porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. I fix my car alone. Eu reparo, né? Eu conserto meu carro sozinho. Letra D, replace. Então, terceira pessoa do singular, já sei que o meu verbo vai ser acrescido de S, e eu tenho um verbo com terminação em Y. Verbo terminado em Y, e antes dele eu tiver uma vogal, como é o caso aqui, eu apenas acrescento S, ficando plays. He plays soccer on weekends. Ele
joga futebol, né? Lembrando que soccer, né? Futebol, nos finais de semana. Essa palavrinha é uma palavrinha aí que é feita uma junção de week, semana, and final de semana. Por último, a letra E, nós temos she, terceira pessoa do singular, love, olha só, acrescido de S, porque eu tenho um sujeito aí, terceira pessoa do singular, she, né? Ela. Então, she loves to explore the Amazon forest. Ela adora, né? Ela ama explorar a floresta amazônica. A informação que realmente importa está aqui. Tá certo, gente? Parabéns a todos que responderam aí essas questões, né? Que levaram bastante a sério. É isso. Lembre-se sempre, então, que nós temos do the simple present essa regra, que é a terceira pessoa do singular. He, she, it, obrigatoriamente vai exigir, então, um verbo acrescido de S. Se esse verbo for terminado em Y, a consoante Y, eu substituo Y por IS. Se esse verbo tiver terminação vogal Y, aí eu acrescento somente o S. Verbos terminados em SH, CH, SS, X, esses verbos deverão ser acrescidos de ES. Tá certo? Então, gente, uma regra aí para vocês memorizarem. Mas tudo isso acontece, primeiro, só no Simple Present, tá? Só no Simple Present. E segundo, ele só acontece com o sujeito de terceira pessoa do singular. He, she, it e uma palavra aí equivalente que esteja substituindo he, she, it. Tá certo, gente? Por hoje era só. Agradeço a participação de todos. Nós nos vemos nas próximas aulas. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.